Gente, a gente está com um entrevistado esperando na linha, porque acabou surgindo essa entrevista aí ao vivo lá do ex-presidente Bolsonaro, mas o assunto agora é o governo Lula, especificamente economia. É o Felipe Nunes, do Instituto de Pesquisa Genial Quest, que está com a gente, falou tanto com a gente durante as eleições, e a gente volta a falar com o Felipe agora. Boa tarde para você, Felipe, justamente por conta da pesquisa que mostra um sinal de otimismo do mercado financeiro, dos agentes, dos grandes fundos de investimentos, desses gestores em relação à economia, aos sinais dados até agora pela equipe econômica do governo Lula. Me chamou a atenção, Felipe, a gente já trouxe alguns desses dados aqui, me chamou a atenção que quando a pergunta é feita o que vai acontecer com a economia do Brasil nos próximos 12 meses, a maioria já considera que a economia vai melhorar. Mas quando se pergunta do apoio ao governo Lula, aí o Lula ainda não fisgou o coração do mercado financeiro, é isso? Parece uma contradição, mas esse coração do mercado financeiro é peludo, né? É duro. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Prazer estar aqui de volta. O Haddad, o ministro Fernando Haddad da Fazenda, já é o meu malvado favorito, né? Já está Já bem é na aquele foto. personagem, já começa assim, será que ele é tão bom assim? Agora, 65% avaliam como ótimo ou bom o trabalho do Fernando Haddad. E isso é que está puxando a avaliação positiva do governo. Mas essa avaliação do governo, claro, ainda tem uma desconfiança na figura do próprio Lula. É muito impressionante, Adriana, porque quando a gente olha para o jogo dos personagens, o jogo de xadrez dos personagens, o Campos Neto é o querido do mercado, 86% de avaliação positiva. Depois a gente tem Tarcísio, Zema, nomes assim, e aí vem o Fernando Haddad. Então, quer dizer, o Haddad já conseguiu um fato inédito, que é ser o melhor personagem do governo, mais bem posicionado até aqui. Mas Lula ainda não ocupa esse lugar. Eu quero chamar a atenção para uma coisa, Adriano. Esse desempenho positivo do Haddad, que está gerando otimismo no mercado financeiro, ele é respaldado em 3 ações importantes. Primeiro, a aprovação do arcabouço fiscal. Segundo, a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Terceiro, a avaliação que o mercado faz de que a política econômica está indo na direção certa. Quando a gente junta esses 3 elementos, a gente entende por que Haddad conquistou o coração do mercado, mas Lula ainda é visto com um certo receio. Agora, quando a gente olha a aprovação da política econômica, ela ainda não é majoritariamente positiva, embora o Haddad esteja bem na foto. Exato. O que a gente observou é que lá em março, Adriana, quase 100% do mercado tinha uma opinião que era a política econômica está na direção errada. Todo mundo tinha essa 98%, avaliação, né? no mercado. 98%. Agora, esse número caiu bastante, ou seja, essa oposição em relação ao mercado caiu para 53%, já sinalizando que o Haddad conseguiu convencer uma parte importante do mercado, quase metade, 47%, dizendo que as coisas estão na direção certa. Esse é um grande indicador de mudança de percepção, até porque, Adriano e Fábio, essa pesquisa é conduzida com as mesmas pessoas ao longo do tempo. Ou seja, são indivíduos que mudaram de opinião, não são pessoas diferentes que estão respondendo, são as mesmas, que ao longo do tempo estão melhorando a sua avaliação sobre a política econômica. Aí vocês podem estar se perguntando, mas tem algum exemplo na pesquisa específico sobre isso? Tem 2. O mercado financeiro aprova a medida do Conselho Monetário de manter a meta de inflação de 3% e aprova a adoção de um novo sistema de meta de inflação contínuo. Isso, Adriana, é dado objetivo de por que o mercado está dando, digamos, essa chance, né, de ser conquistado aí pela Fazenda no governo Lula. E só para o nosso ouvinte entender, quando a gente está falando de uma pesquisa nichada, né, com um nicho específico, são gestores de grandes fundos, pessoas que têm poder de decisão no mercado financeiro, são pessoas que gerenciam milhões, bilhões, pessoas que estão tomando decisão em relação ao dinheiro de muita gente todos os dias. Quando você pergunta para essas mesmas pessoas ao longo dos meses o que vai acontecer com a economia, essas pessoas têm um termômetro na mão delas, vários indicadores que elas acompanham cotidianamente, muito melhor do que o meu termômetro, o termômetro de quem trabalha como médico, advogado, dentista, motorista, né? Eles estão inseridos dentro de uma estrutura que dá para eles um termômetro muito grande. Quando a gente vê que a maioria já considera que nos próximos 12 meses a economia brasileira vai melhorar, ou seja,
já tem uma grande parte, quase 50%, considerando que a política econômica é certa, está sendo feita de forma acertada, e mesmo quem não está ainda dando esse crédito, digamos assim, para a política econômica, está sinalizando que nos próximos 12 meses melhora. Então, isso é um bom sinal para todos nós. E tem um detalhe, Adriana, que não pode passar despercebido. Se a gente comparar os resultados da pesquisa Genial Quest, que foi feita no mês passado, em junho, há pouco mais de 20 dias, e a gente perguntou para a população qual é a sua expectativa sobre a economia nos próximos 12 meses. 56% dos brasileiros acha que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses. Esse resultado agora se replica no mercado financeiro. Adriana, isso tem um poder muito importante. Quando o mercado e a população estão vendo a mesma coisa, esse otimismo acaba sendo traduzido. A gente sabe que a economia é muito de expectativa, mas isso acaba sendo refletido nos números reais. Eu acho que é isso que a gente está vendo aí nos indicadores de inflação, nos indicadores de emprego, ou seja, a economia de fato está dando resposta, porque também os atores econômicos, a população e o mercado estão vendo da mesma maneira, com otimismo, o que vem pela frente. Ô Felipe, não me surpreende o grau de confiabilidade que Roberto Campos Neto desperta nesses investidores. Mas o que me chamou a atenção é que a pergunta foi a respeito de líderes políticos. E mesmo com a pergunta sendo feita nesses termos, líderes políticos, o Roberto Campos Neto, para esse grupo, é disparado o mais confiável. Em que momento o Roberto Campos Neto foi alçado a líder político, mesmo que seja apenas aos olhos do mercado financeiro? Fábio, essa pergunta é ótima, porque tudo é política, né? Quer dizer, quando o Campos Neto se torna um presidente independente, o primeiro da história, e toma decisões no sentido de manter ou não taxa de juros, ele está tomando decisões que afetam politicamente a vida de todo mundo. É nesse contexto que ele passa a se transformar numa liderança, talvez não de todo mundo, não estou aqui sugerindo que ele vá ganhar uma eleição ou que tenha chance disso, não se trata disso, mas que está metido, vamos dizer assim, no debate público, no debate político, porque as decisões que ele toma são decisões que afetam a população. Eu quero aproveitar esse tema do Campos Neto para explicar para quem está nos assistindo que, Adriana e Fábio, existe hoje, para o mercado financeiro, 3 grupos. O grupo que é composto de Campos Neto, Tarcísio e Zema, que tem alta confiabilidade. O grupo de Lula, Jean Paul e Bolsonaro, que tem baixíssima confiabilidade. É bom lembrar que o mercado coloca o Lula e Bolsonaro quase no mesmo patamar. Tem uma diferença ali de 10 pontos, mas ela é pequena, dado o tamanho dessa amostra. E Pacheco, Tebet, Lira e Haddad, que estão no meio desse bolo. Quer dizer, o mercado claramente olha para um lado com favorabilidade e confiança maior do que para o outro. O interessante é que Lula e Bolsonaro estão desse outro lado juntos. É como se o mercado fosse, nesse caso, numa eleição, muito mais nem do que polarizado para um lado ou para o outro. Agora só para a gente concluir, e seguindo aí com esse raciocínio do Fábio em relação ao Roberto Campos Neto, você disse que o Haddad é o malvado favorito. O Roberto Campos Neto é o amado favorito. Agora a gente tem que entender que essa pesquisa é focada em pessoas que ganham muito dinheiro com juros altos. Não é difícil amar o Roberto Campos Neto quando o juros está muito alto. Quem mexe com o mercado financeiro e atua com grandes fundos, é mais fácil ganhar dinheiro em qualquer outro lugar do mundo. Quando o juros está alto, você joga o dinheiro onde ele está, lá nas alturas. E aí é fácil ficar feliz com o Roberto Campos Neto. Gostei da difícil figura, Difícil é Adriana. Gostar do Roberto Campos Neto ganhando salário mínimo. Aí é difícil. E agora isso, mas deixa eu provocar uma coisa para quem está nos ouvindo, para prestar atenção no que vai acontecer em agosto. Embora o Campos Neto seja hoje o amado favorito, Adriana, o mercado já cria uma expectativa de que haverá redução de taxa de juros na próxima reunião do Copom. Isso é muito importante que as pessoas se atentem. O Lula vem debatendo esse assunto desde o começo do seu governo, mas ele estava meio sozinho nisso. Depois os empresários entraram, depois alguns setores diferentes da economia entraram. Nesta pesquisa, Adriana, o mercado financeiro entrou no grupo que também espera que haja queda na taxa de juros. Isso é inédito, isso não pode passar despercebido. Segundo a pesquisa Genial Quest, para 56% dos agentes do mercado financeiro,
o corte na Selic vai ser de 0,25, mas já tem 30%, ou seja, um terço, dizendo que a queda vai ser de 0,5, Adriano. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Dependendo da atitude que Campos Neto tiver na reunião do Copom, ele pode deixar de ser o amado favorito, inclusive do mercado, que pela primeira vez se junta à população, se junta aos políticos, se junta com o setor empresarial, na expectativa de que haja queda de juros. Tá certo, Felipe. Obrigada demais por nos atender nesse finalzinho aqui do Entre Nós. É muito bom contar com o termômetro aí da Genial Quest. Grande abraço para você, viu? Obrigado, gente. Boa tarde. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, Adriano e Fábio. Valeu, Até a obrigado, próxima. Felipe.